conselho de família, a ideia é sempre passar um pouquinho pela história, porque eu acho que algumas coisas explicam, né, os caminhos que a gente adotou para chegar onde a gente está hoje. Então, vou passar rapidamente sobre esses 100 anos de história com vocês, para a gente pegar um pouquinho desse contexto. Para contextualizar hoje, a Lupo é uma rede presente no setor do vestuário, né? Temos hoje lojas franqueadas da Lupo, lojas franqueadas da Scala, que vocês vão ver uma aquisição no meio, ao longo do caminho. São 147 lojas de um modelo diferente que chama muito Lupo, e também tem outro modelo da Trifil, e presença em 29 mil pontos de vendas hoje pelo Brasil todo, né? Quase todos os municípios a Lupo está presente no Brasil. A nossa presença é muito forte em meias e cuecas, mas também crescendo em lingerie e uma diversificação mais recente na linha esportiva, tem um pouquinho mais de 10 anos essa linha esportiva hoje. São duas plantas, uma em Araraquara, que é a origem de tudo, e essa segunda planta em Itabuna, que veio aí com a aquisição da Trifil. Então, 5 mil funcionários, colaboradores em Araraquara, e mais ou menos 2 mil na unidade de Itabuna. Então, isso é para contextualizar o nosso tamanho hoje. Em relação à história, que é a história da família, ela começa lá em 1888, com a vinda, a partir da região de Strigno, no norte da Itália, da família do meu bisavô. Eles vieram fugindo das condições que tinham na época, uma dificuldade muito grande de sobrevivência, de encontrar alimentos até, e como muitos italianos migraram naqueles navios, naqueles porões de navios, uma viagem complicada, mas chegaram todos aí no Porto de Santos em 88, pegaram a estrada de ferro e seguiram caminho. Muitos desses italianos foram parando no interior de São Paulo e foram entrando nas fazendas de cafés e colonizaram essa região. A família do meu bisavô já era mais urbana, então, com as dicas que foram recebendo, acabaram parando no final da estação, da estrada de ferro na época, então desceram em Araraquara. E foi assim, meio que por acaso, achei eles lá nessa. Já em 1901, com 20 e poucos anos, então meu bisavô aí à direita se casa com a Judite, que também é descendente de uma família italiana, ali perto da região de Bonito, e eles iniciam assim a família deles. 10 anos depois, ele estabeleceu-se já sozinho, porque no começo ele tinha um comércio com os irmãos, na atividade que ele tinha aprendido com o pai dele, que era relojoeiro, era esse o ofício do pai do bisavô, do meu bisavô. Nessa época aí, ele já estava com 5 filhos, uma relojoaria no centro, na avenida principal aí de Araraquara, e a gente tinha só umas fotos de época para mostrar. Muitas entregas, às vezes, eram feitas em carroça, já um pouco mais tarde com o carro, mas essa é a fachada da relojoaria na época. Passam-se 10 anos e a família agora já conta com 9 filhos, e foi quando os dois mais velhos aqui da esquerda, os quadradinhos azuis, são os 2 filhos mais velhos, já ajudavam o pai no negócio, mas se dá conta que aquela relojoaria talvez fique pequena para uma família grande assim, e aí eles se dão de cara com uma oportunidade de uma máquina que fazia meias e resolveram se lançar nessa aventura. Então, é comprada essa máquina, instalada na sala da casa, que é essa casa aí da foto à direita. Eles instalam essa máquina primeira na sala e começam a produzir meias, testa, vê como funciona. Eles entendem desse tipo de máquina, porque é uma máquina bem detalhada, né, bem minuciosa no funcionamento, e pelo ofício que eles tinham, eu acho que isso ajuda eles a entenderem e prosperarem nesse ofício, nessa nova atividade. Faziam o tingimento das meias na banheira da casa também, essa é a história que a gente ouve da família. Um pouquinho mais adiante, agora a família já completa com os 10 filhos, continua crescendo, né? E a fábrica continua crescendo aí. Então, passam-se uns 10 anos mais ou menos, e aí a família já completa, já prosperando, a gente vê
Espera aí, deixa eu ver se eu consigo botar o apontador, que é melhor. A família completa aqui, já com 3 crianças, são os 3 primeiros netos. Essa criança aqui é minha mãe. A fábrica, já nesse momento, aquela casa que eu mostrei está aqui na foto, então a fachada para a rua, que está para cá, e para dentro do quarteirão eles foram adquirindo as áreas e ampliando a fábrica, né? Então, nos anos 30, já está ocupando quase todo o quarteirão ali no centro da cidade de Araraquara. Aí a gente passa mais alguns anos, a família cresce, aqui a gente já está com a 3ª geração toda nascida, já até teve um falecimento na época, e isso aí já é uma foto da família tirada na fazenda que o bisavô acabou comprando para ter uma área de lazer, para a família poder se encontrar, porque já era grande nessa época, né? A fábrica prosperando, né? Enfim, as coisas caminhando. Nesse momento, nessa década, os 2 primeiros filhos, que aqueles 2 quadradinhos azuis que eu mostrei, que são Rômulo e Rolando, que tinham iniciado a fábrica e a atividade com o pai, acabam fazendo a primeira sucessão dentro da família, mas dentro da mesma geração. Passaram o bastão para os filhos, para os irmãos, no caso, mais novos aqui, que eram o Elvio e o Wilton, né, que já tinham família, já eram pais e tal, mas por motivos diferentes. O Rômulo acabou se interessando por política, ele foi se apresentar como prefeito, foi ser prefeito de Araraquara, e o Rolando, com problemas de saúde, não podia mais ter essa carga de estresse que estava tendo no trabalho, teve que se afastar por questões de saúde, mais ou menos com alguns anos aí de intervalo, foi feita essa primeira sucessão dentro da 2ª geração. O bisavô ainda era vivo nessa época e a bisavó já tinha falecido. Então, é uma sucessão que aconteceu assim de forma não muito planejada, mas também naquela época acho que não se falava no que a gente fala hoje, né? Com certeza. Aí, um pouquinho mais adiante, nos anos 60, é um momento em que acontecem alguns falecimentos na família e que levam a uma reestruturação societária, uma redistribuição de ações, a morte do fundador nesse momento, e um dos filhos que iniciou também a empresa acaba falecendo sem herdeiros, outra irmã também falece sem herdeiros, e por isso há uma redistribuição de ações nesse momento. Mas a fábrica continua crescendo e se desenvolvendo. Nesse momento, os 2 irmãos mais novos estão tocando, eles que tocam a operação, tá? Ai, caramba, por que não está indo? Aí, o tempo passa, nos anos 70 aqui, acontece aquele crescimento, o Brasil está num forte crescimento, a Lúpulo surfa essa onda também, e em razão dessa expansão é necessário eles na época viram a necessidade de ampliar a fábrica, de sair ali do centro da cidade, porque o centro é o centro, né? Entra e sai caminhão de uma fábrica, acaba complicando o trânsito, então tem uma série de impactos. Então, já nessa época se pensou em tirar do centro a fábrica. Para isso, chamaram os filhos dos 2 irmãos que faziam a gestão na época da fábrica. E sempre foi dividido assim, um na parte industrial e o outro na parte comercial. E os filhos deles, que eram recém-formados, foram chamados para participar desse desenvolvimento da construção dessa nova fábrica. E aí, eu pequena, nessa época, 8 anos, eu não lembro de muita coisa, mas né, nos anos 70 a gente ouvia muita discussão nos almoços de domingo, da família, da avó, e por que fulano foi chamado, e por que não é o Beltrano, só porque eles já são filhos deles, já estão lá. Então, assim, isso na época já causou muito bate-boca. E eu era criança, não me dava muito conta, hoje eu percebo o quanto isso é complicado, né? Então, tinha vários outros irmãos com filhos que poderiam ter sido chamados, não foram,
enfim, mas a coisa foi, ninguém, as pessoas falavam, mas não houve assim de outra forma. Isso aconteceu, as duas crianças aqui na época, que já eram mais velhas, deram entrada, então, na operação da Lupo também nesses anos aí, 70. Aí, só para contextualizar também, anos 80, essa é a planta nova que foi construída para sair do centro da cidade, foi inaugurada aí em 81, se eu não estou enganada, e foi feita a mudança dessa operação. Nos anos 85, mais alguns falecimentos também foram a causa de algumas mudanças na gestão da empresa. Então, aqui falece o Wilton, que era um dos dois irmãos que estavam na operação da empresa. Ele já tinha perdido aqui um filho também num acidente, então aqui acabou sobrando, vamos dizer, para o Ricardo mais tarde ter uma atuação importante, mas nesse tronco aqui acabou que ninguém mais estava disposto para entrar na operação. Aqui no tronco do Elvio, o filho dele, um daqueles dois que tinha sido chamado para fazer a construção dessa segunda fábrica, estava ali ainda, e foi o começo da entrada da Liliana, que até hoje está na operação, que é essa aqui, obviamente, já estava formada, engenheira formada pela Universidade de São Carlos, acho que a primeira mulher a cursar a engenharia na pede a chance de trabalhar lá, ela pede uma família e diz que quer entrar. Então, esses falecimentos acabam proporcionando a entrada dela na operação, nos anos 85. E aí, passam-se alguns anos, a gente fica com um cenário um pouquinho de turbulência, né? Um pouquinho antes daquela crise dos anos 90, o cenário das três bolas lá que o Carlos comentou era o seguinte, na família acabou se criando um vácuo aí de liderança, a família estava dividida, em razão aí do negócio está tendo dificuldades para manter uma participação de mercado. A Lupo já era conhecida nessa época como meias, já era uma empresa grande de meias, mas mesmo assim estava tendo dificuldades para se manter. Foram anos um pouco complicados para a operação e acabou gerando aí esses problemas na esfera da família também. Então, os primos que não estavam no negócio acabavam reclamando, e é fácil quando a gente está fora, né, criticar. Então, isso gerou muitas conversas paralelas, muitas críticas, um movimento aí de turbulência dentro da família. O cenário do negócio era de queda nas vendas, o comando também não estava muito forte e seguro, a economia não andava bem, havia disputas internas também na gerência da fábrica e dívidas financeiras aparecendo aí. Na questão da sociedade, então, não se pagavam dividendos, isso não ajuda normalmente a família a se entender, né? Uma pulverização maior aí dos acionistas, terceira geração já completa, quarta geração aí também já bem a caminho, com crianças na maioria, mas já bem presente, e então não se sentia muito suporte à gestão nessa época aí. Então, um princípio aí de crise se alinhando, né? Em 91, quando começa toda aquela dificuldade do plano Collor, aquele confisco do dinheiro, a gente estava já com um cenário meio perturbado, e aí ocorrem alguns conflitos e certas tomadas de decisão que mudaram também o cenário da composição da empresa. Então, cria-se um conselho, e a primeira vez que a gente fala em conselho é nessa época aí dentro da Lupo, formado aí por 3 membros da família e por 3 membros independentes. E aí eu não sei mais dizer como foi o processo de escolha desses membros da família. Esses independentes foram escolhidos provavelmente pelos membros aí do conselho. O Elvio, que estava na operação já faz tempo, passa a ser presidente da empresa,
e contrata-se um profissional para diretor superintendente. Então, realmente é uma mudança grande, porque é a primeira vez que a gente tem um profissional nessa posição aqui, sempre tinha sido a família, né? Isso em 91. Então, nesse momento, esse profissional aproveita oportunidades, começa a diversificar a linha de meias, começam a ser feitas, a produzidas as cuecas e as lingeries. Esse conselho, então, é formado com conselheiros independentes, que trouxe uma visão um pouquinho diferente de governança, é o nosso princípio aí de governança. Mas não houve um cuidado muito grande em relação à família e os sócios, que continuavam, acho que naquele conflito, aquelas coisas de por que foi fulano, não foi Beltrano, e se tivesse sido Beltrano, talvez fosse melhor. Bom, essa situação que a gente conhece, né? Em 93, acabam se tomando algumas decisões, porque esse processo aí de profissionalização criou muita desconfiança de uma parte da família que tinha montado essa estrutura, e aí conflitos, discussões mudam novamente a formação da estrutura de governança. Então, os 3 membros independentes saem e membros familiares entram para a operação novamente. Esse diretor superintendente profissional, assim, externo, sai e volta a família no comando da empresa. Então, Elvio passa novamente continua sendo o presidente da empresa. A Liliana, que tinha saído no momento da entrada desse profissional, volta como diretor superintendente, naquele momento de crise do país, de confisco de dinheiro, de dificuldade, de falta de financiamento, e ela pede a carta branca, fala, olha, está muito confuso isso aqui, antes da gente tomar uma decisão de venda ou qualquer coisa, eu quero 1 ano, e vocês me dão carta branca, e ok? Ok. E ela teve esse 1 ano. E aí, hoje, o resultado foi aquele que eu mostrei lá em cima para vocês, né? Então, nova mudança aí na estrutura da governança, e foi feito nesse momento, então, novo acordo de acionistas. Eu não sei do primeiro, se tinham antes, como ele era. Vou falar mais desse como se fosse o primeiro, porque depois houve mudanças desse original aí, que a gente, das quais eu acabei até participando. Mas essa pulverização societária então, leva a reformar ou a refazer o acordo de acionistas, que traz a família de volta para o conselho. Daqueles 10 filhos, né, 2, se vocês lembram, não tiveram herdeiros. Então, a gente ficou com 8 troncos familiares, e desses 8 troncos familiares restantes, o acordo de acionista foi feito com 7. Um dos troncos ficou sempre um pouco divergente nessa história aí da família. Então, o conselho quis acolher um representante de cada um desses 7 troncos familiares, e assim era o conselho nesse momento. E aí ele funciona como conselho de administração e de família ao mesmo tempo, não que isso fosse uma coisa muito consciente, era o que tinha, né? Então, as reuniões eram sempre um misto de assuntos da família com assuntos da empresa. Isso eu não participava, obviamente, nessa época, mas a minha mãe, que já estava um pouco mais envolvida nesse momento, acabou me contando. Então, aí é o início da recuperação, passando de 93 até 99, a família, com a saída, com essa nova reformulação, consegue se unir um pouco mais para poder dar esse suporte para essa retomada. Nesse momento também, a entrada da família nas franquias. A Lupus sempre foi uma indústria, né? Uma empresa de vocação industrial, não de comércio, não de varejo, mas foi convidada a abrir uma loja loja de shopping, loja de fábrica, que eles chamavam, num shopping que estava abrindo em São Paulo, que tinha essa vocação, que era o Shopping D, lá na Marginal. Então, abriu uma franquia ali, a primeira loja. E aí foi uma surpresa, porque o pessoal fazia fila lá, porque nunca tinham visto tanta coisa junta da Lupo. A Lupo era muito forte no varejo, e as pessoas viam uma parte das linhas, das coleções aqui e ali, mas tudo num lugar só, acabou formando fila, foi uma coisa que chamou a atenção, e daí para frente começaram a abrir mais lojas em shoppings, essa coisa começou a tomar corpo, essa questão das franquias. E pessoas que tinham
contato com a Lupo começaram a abrir essas lojas, muitos representantes de vendas viram aí uma oportunidade, mas alguns familiares também. Então, foi o início da entrada da família como franqueado da Lupo nesse momento, né? Então, durante alguns anos, a empresa começa a se solidificar, recupera, isso acalma os ânimos, traz um pouco mais de harmonia e dá suporte para continuar essa recuperação, né? E assim o tempo passa um pouco mais. Então, na questão da sucessão, em 99, com o falecimento do Elvio, que estava aqui na segunda geração, a terceira geração passa a assumir totalmente o controle da empresa pela sua presença no conselho, né? Como eu falei, cada representante de cada tronco familiar tinha um representante aí no conselho, presidente executivo sendo a Liliana nesse momento, e aí a gente traz um segundo diretor, que é uma pessoa de dentro, que foi subindo lá, que foi alcançando a posição, foi sendo promovido até chegar a diretor interno. Então, na operação, já nesse momento, só uma pessoa da família, o resto somente no conselho, tá? Então, de 99 em diante, a gente termina essa recuperação e começa uma retomada mais sólida, que vai levar a gente a uma situação muito mais próspera do que a gente teve durante essa década aí. Então, o conselho vai se solidificando como importante órgão de ligação entre a empresa e as famílias. Até hoje, até esse momento aí, não se fala jamais, nem se tem ideia aí de conselho de família. Tudo acontece nesse conselho de administração. Isso traz legitimidade para as ações da diretoria, motivação aos sócios e herdeiros, então a situação se acalma com essa retomada da empresa. Entre 2003 e 2011, houve uma forte retomada, a Lupo consegue surfar aquela onda aí de crescimento, consumo que aumenta no Brasil, e a Lupo acompanha, então volta aí a ter um lucro positivo, começa a fazer uma distribuição de dividendos, e isso acaba mantendo aí a família numa situação mais confortável, né? Começa nessa época aí de 2010 também, essa nova diversificação de produtos com a linha de produtos esportivos. Então, a gente tem qual é o cenário nesse momento, né? O sucesso da empresa e uma riqueza que proporciona e motiva o reencontro familiar. Em 2003, estava todo mundo muito disperso, aquela sensação, não, mas era um acordo tácito de que a empresa não era um cabide de empregos para a família e que a família não tinha que ter pensamento nenhum de trabalhar lá. Era uma pessoa da operação, o resto no conselho e pronto. Então, a minha geração cresceu muito separada. Os que moravam em Araraquara se conheciam realmente porque moravam lá, e quem não morava acabava tendo um certo distanciamento, porque a gente não era estimulado a participar da vida da empresa, assim, né? Então, nesse momento aí, tem um embrião aí de uma tentativa de voltar a trazer essa quarta geração para um pouquinho mais perto da empresa, né? Nós já éramos crescidos, mas a gente não se conhecia muito bem. Então, através de um dos membros da terceira geração, aí do Elvio, a gente organiza um primeiro encontro da quarta geração em 2005, e esse é o pontapé inicial para essa reaproximação dessa quarta geração. Forma-se um comitê, esse comitê passa um ano se reunindo mensalmente, a gente traz uma professora lá da Universidade de Araraquara para contextualizar a história da Lupo dentro da história do desenvolvimento do Brasil, da industrialização. A quinta geração já tem gente aparecendo aí, então é o início da nossa reaproximação enquanto família. Em 2006 a gente faz aí um primeiro almoço de Natal, depois de anos de que não tinha mais esses encontros, e a família já está bem grande aí, como vocês podem ver, né? Então, essa questão era realmente familiar, não tinha ainda intenção nenhuma de trazer ninguém para dentro da operação, era realmente um encontro de família. A gente começa um embrião de renovação aí, com uma tentativa de ingresso de uma pessoa da quarta geração no conselho de administração, mas era um só. Eu nem lembro bem o critério que foi usado para ele, mas para a entrada desse primo.
Nesse momento, há um pensamento já em pensar em sucessão lá para frente. Então, se faz o convite de uma pessoa para entrar na operação, para ver se existe essa possibilidade aí no futuro de ser feita uma sucessão. Mas essa tentativa não funciona muito bem, dura apenas um ano, a saída dessa quarta geração da operação depois de um ano, e essa entrada e saída, assim, uma tentativa não muito bem planejada, já também cria um pouquinho uma situação de conflito. Aí a gente já tinha talvez uma expectativa da quarta geração de ter mais acesso a informações, a gente estava voltando a se encontrar, mas a gente não sabia bem o que acontecia dentro da família, então muitas vezes os primos sabiam de coisas da empresa por ouvir dizer na padaria, lá de Araraquara, ou sei lá, na academia, e a gente ficava sabendo das coisas por terceiros. Então, isso era uma sensação muito ruim. E isso foi uma das coisas que embasou muito, que deu muita força para a criação desses protocolos de família. Então, sempre o Elvio que trouxe esses assuntos para dentro da Lupo, ele já participava aí de fóruns do FBN, do IBGC, ele tinha um pouco mais de conhecimento e estava andando mais junto com esses conceitos novos de governança, e ele trazia um pouco esses conceitos, mas a gente sabe muitas vezes que santo de casa não faz milagre, né? Então ele trazia, tinha certa resistência, ele foi tentando, até que aí, em 2013, ele veio com essa coisa, com esse assunto aí de conselho de família. E dentro desse cenário que a gente tinha de uma sede muito grande de mais informação, de transparência, esse conselho de família foi aprovado numa reunião assim, meio que de supetão. E a gente nem sabia bem o que ia acontecer, mas a gente achou bacana essa coisa de ter um conselho de família. Então, era esse o cenário, né? Essa necessidade da quarta geração de regular também a relação da família com a empresa. Isso causou muito problema também. Esses familiares que tinham franquias começaram a crescer, não eram apenas mais um ou outro, começou a virar uma coisa interessante, aparentemente, mas queriam, e aí começa de novo aquele assunto. Mas por que ele pode e eu não posso? Como é que ele conseguiu essa oportunidade e eu não fiquei nem sabendo de nada? Né? Então, isso tudo, de novo, aquele cria um burburinho que é ruim e precisa esclarecer e precisa de acesso à informação, a família precisa disso. Né? Então, começou-se a ter a consciência de que a gente precisava formar acionistas conscientes e que dessem suporte à empresa, fortalecesse o conselho de administração e começasse a pensar mesmo na sucessão. Então, a gente fez uma tentativa de fazer uma escola de acionistas dentro da empresa ou da família em 2015, acabou funcionando mais ou menos, mas dentro desse cenário todo, essa questão do Conselho de Família nos foi trazida em novembro de 2013, eu acho. E aí todo mundo aceitou. Bom, como que faz isso? Aí foi outro processo. Então a gente chamou um consultor que fazia já esse trabalho, até que a gente conseguiu fundar o nosso Conselho de Família apenas em agosto do ano seguinte, quase um ano para fazer esse conselho de família acontecer em reuniões e quem ia participar e o que a gente ia fazer ali, né? Mas a gente acabou fazendo e redigindo nosso estatuto do Conselho de Família. Nesse momento, também o acordo de acionistas é revisado e passa a incluir um protocolo de regras, que são as regras que permitem um familiar entrar não, mas ter algum tipo de negócio na família. Na verdade, teve que fazer isso porque, além das franquias, tinha um primo que fornecia alguma coisa lá para a Lupo, outro que prestava serviços na área de construção civil. Então, assim, tinha algumas coisas esparsas e tinha os franqueados. E aí, aquele assunto, porque ele pode, certeza que ele é contratado porque ele é a melhor opção ou porque é família. Então, precisava colocar isso às claras. E a gente criou esse protocolo de regras que, na verdade, era basicamente assim: não queremos que ninguém tenha negócio da família com a empresa, mas os que têm, a gente vai ficar de olho e vai ficar monitorando para ver o que acontece. Basicamente foi isso.
Então, são essas as bases, né? O desejo da organização, da relação da família com o negócio, de não repetir os conflitos do passado. Naquele momento que eu falei que entrou profissional, saiu conselheiro da família, entrou conselheiro externo, enfim. Aquele momento tinha sido de muito conflito na família e a terceira geração tinha uma vontade, assim, de não repetir isso. E a gente, como quarta geração, sentia muito isso, né? Mas a gente tinha essa necessidade de ter mais informação. A gente tinha muito forte um sentimento de propriedade emocional, de pertencimento à família, mas de estar longe dela na questão da empresa. Então, as informações tinham que ser repassadas de uma forma mais estruturada e que envolvesse a família na implantação dessa governança, né? E começasse a se pensar na sucessão de forma mais planejada. Então, esse é o logo que a gente escolheu para o nosso conselho de família, e em 2014 ele foi fundado. Então, ele tem um regimento interno, ele é constituído por 17 representantes, 17 não, por representantes de 17 núcleos da terceira geração. Então, lá da segunda geração foram 10 filhos, e na terceira a gente tinha 17 núcleos familiares, né? Então, a gente escolheu de manter essa representatividade por núcleo de família da terceira geração, com um ou mais membros representando aí cada núcleo, mas os 17 estariam ali. O regimento interno previa 3 comitês, que são os nossos 3 pilares de atuação do comitê do Conselho de Família, que seria a comunicação e informação, porque a gente tinha essa necessidade muito forte, o Comitê de Desenvolvimento e Educação, para formar o acionista responsável, e só o acionista e familiar responsável, nunca nem pensando em entrar em operação. Ainda continua um pouco essa questão, não é para trabalhar aqui. E o Comitê de Integração, para a gente unir essa família que já estava bem dispersa no nível da quarta geração, e da quinta, então, nem se fala, né? Temos, então, um diretor, uma diretoria que tem presidente, secretário e tesoureiro, nenhum deles é remunerado, os mandatos são de 1 ano, com eleição também ao mesmo tempo que as reuniões do acordo acontecem, e o custeio dessas atividades, ele foi pensado inicialmente e rateado entre os acionistas signatários do acordo e participantes do Conselho de Família. Então, a gente acabava tendo que ir lá pedir, a gente precisa de uma verba de tanto, se está de acordo em participar em tanto, e pegar o consentimento de cada um, né? O Conselho de Família se reúne a cada 2 meses de forma ordinária. Então, esse aí é o embrião do Conselho de Família, eu estou aqui, e aí são primos e tal. Então, ele acabou proporcionando um lugar e um fórum para discussões que têm a ver com a família, porque nesse momento, além da Lupo como indústria, tinha aquele hotel que teve aquela foto grande que eu mostrei no início, hotel não, aquela fazenda que acabou virando hotel fazenda, porque também não dava para ficar uma coisa dependendo da indústria, então foi separada da indústria e para se sustentar virou um hotel fazenda, mas ainda é o local que a família se reúne, porque é em Araraquara. Então tem alguma coisa de patrimônio que tem que ser discutida também nesse contexto da família, né? Ele é um fórum que cada um pode se sentir representado, e a gente apresenta sempre para os membros um relatório dessas atividades dos negócios, dos familiares com a Lupo, que é uma coisa que também impactava e pegava, vamos dizer assim, nos primos, né? Aquela coisa de ele tem uma coisa com a Lupo, tem porque ele, não eu. Então, isso deu um pouco mais de transparência a essas questões. Depois disso, a gente conseguiu articular e regulamentar e fazer regras para a participação da família dentro e conhecer um pouco mais a empresa na forma de estágios, porque nem isso podia, nem isso era bem-vindo. Então, de forma organizada, a gente, com a direção da empresa, permitiu que a família tivesse algum tipo de acesso a conhecer a operação da empresa através de estágios. Isso foi um ponto importante também, uma conquista nossa. E a gente tem proporcionado, através desse Conselho de Família, algumas viagens para dentro do conceito de formar o acionista. Então, dentro do FBN, existem umas viagens
que o pessoal faz para Israel, para o Vale do Silício, para mostrar inovação, para mostrar empresas familiares que têm trazido avanço na tecnologia. A gente proporcionou isso para 2 membros aí da família, e aí teve todo um processo para a escolha desses membros que foram participar dessa viagem. Então, isso também foi interessante, né? Teve uma espécie de prova, de seleção, de entrevista, e aí 2 membros foram, e foi muito legal, assim. E daí a família não acha ruim porque foi aquele e não o outro, porque teve um processo de seleção. Então, hoje, esse é o nosso status, o estado do nosso Conselho de Família tem esses 3 pilares, de aproximar a quinta geração, de aproximar a família, de formá-los para que eles entendam o papel deles como acionistas, porque é o que a gente vai conseguir ser, são mais de 100 pessoas hoje, então é difícil pensar realmente na participação de alguém para a operação, ainda não se fala nisso, mas ele tem funcionado bem, acalmou, faz vários anos já, acalmou esse burburinho, essas questões, e quando é levado e tem um fórum certo para discutir esses assuntos, né? Bom, falando em protocolos familiares, o acordo de acionista, só para mencionar, foi revisto, ele era de 2010, em 2016 também foi revisto. Aí foi feita uma reunião da família inteira, que é signatária do acordo, que sempre são aqueles 7 troncos, mas os descendentes já, então já é bastante gente, de novo. E aí foram previstas algumas coisas diferentes, como um tratamento equitativo, umas regras de saída de familiares, porque até então somos uma empresa 100% familiar, e não tinha muita perspectiva para quem quisesse poder vender, poder sair do negócio, poder diversificar. Então, foi criado um fundo de liquidez para quem quisesse vender, poder fazê-lo. E foram estabelecidas essas novas regras para participação de familiares nas franquias e nos negócios da família. Então, é tudo com um caminho certo agora para isso acontecer, e com certeza tem gerado menos burburinho de fundo, assim, entre os familiares. Em 2015, a gente começou um passo também para trazer a 4ª geração para o Conselho de Administração, na forma de um conselho ouvinte. Então, a gente a gente terminou por desfazer aquela representatividade de um conselheiro por cada um dos troncos familiares. Então, eram 7 conselheiros representantes de cada tronco familiar, isso acabou mudando. São ainda 7 conselheiros, 5 da família e 2 externos. E esses 5 familiares agora, eles têm que ser eleitos por 15% das ações, porque aqueles 7 troncos representam aí uns 85% das ações, então, fatiado em 5 dá 15%, e cada conselheiro tem que ser eleito por 15% das ações. Assim para o conselho de administração e para o conselheiro ouvinte também. Então, hoje tem um conselho de administração e um conselho ouvinte, que são membros da minha geração, da 4ª geração, que participam das reuniões, não têm direito a voto, mas a gente está ali pegando o processo conforme ele vai acontecendo, né? Então, isso é uma solução que também trouxe mais tranquilidade e mais clareza no que estava acontecendo, porque a gente é responsável por informar esses 15% de acionistas do que está acontecendo lá dentro. Então, a gente se criou uma obrigatoriedade de canal de informação, né? Então, hoje, essa é a estrutura. A gente tem uma assembleia de sócios, que elege aí o conselho de administração, temos o CEO, que ainda é a Liliana, e a gestão da empresa aqui embaixo, e a assembleia de família, que compõe o conselho de família, que estabeleceu aí nossos protocolos de regras, os valores, a educação, a comunicação e as reuniões de família. Então, são os pilares aqui do Conselho de Família. E é isso, gente. Então, a gente começa ali daquele casal, e essa foto aí está até com pouca gente, terminando o nosso ciclo familiar. Acho que, para contar a história no tempo que eu tinha, era isso.